Fala, amiguinho! Hoje a gente precisa dar uma esmiuçada no romantismo, né? Para fechar esse ciclo aí inicial da história da arte que a gente tá vendo aí, né? Já fizemos um resumo numa das aulas anteriores, comparativo inclusive com o neoclassicismo. Agora a gente vai entrar nos detalhes mais, falar um pouquinho também sobre escultura, falar um pouquinho também sobre arquitetura, que não foi mencionado nas aulas anteriores, né? Mas entrar um pouco mais a fundo aí nos artistas e nas suas produções românticas, antes da gente se encaminhar em direção à arte moderna, beleza? Então vamos lá, acompanhe aí comigo. Romantismo. Comecemos então, amiguinho. Vamos lá. Contexto da época. A gente está falando de qual período? Final do século XVIII, início do século XIX, né? Todo aquele período de ascensão da burguesia, graças ao mercantilismo, graças à Revolução Inglesa, né? Coincide com o período da independência norte-americana, Revolução Francesa. Então você vê que é um período que há muitas mudanças sociais, onde a aristocracia, a nobreza começa a perder seus privilégios, né? E há uma busca de quebrar essas barreiras entre essas classes sociais, né? Por um lado, se a gente estender esses ideais todos, soa bonito, como se toda a sociedade fosse igualitária, né? Mas a gente também vê que há essa quebra dos privilégios em relação à nobreza, mas essa burguesia ascendendo ao poder acaba se virando assim contra o povo, da mesma maneira que os nobres faziam para com eles. A única diferença é que eles conseguiram se livrar das amarras dos nobres e o poder passou de poder aristocrático para poder, digamos assim, econômico, né? Com isso a gente vê surgir um estilo de vida, o liberalismo, né, onde que privilegia a livre iniciativa, né, onde os valores que são exaltados é a audácia, o cara ser inovador, né, demonstrar competência, tudo que tem a ver com mérito pessoal, né, que teria a ver, que seria independente da origem social e dos títulos, né? Então você vende essa ideia do liberalismo que deveria deixar toda a sociedade no mesmo patamar, mas ao mesmo tempo a gente vê uma concentração econômica aí que acaba apenas passando o poder de uma mão para outra, né? Mas enfim, de uma certa forma é uma maneira de se livrar dessas amarras da aristocracia e enfim, estabelecer formas mais democráticas de relações aí sociais, né? Vamos então seguindo o barco aqui. Bom, a gente vê então essas mudanças todas acabam tendo seu reflexo na sociedade e claro que vai acabar refletindo nas artes, né? Todas essas revoluções, elas provocam mudanças sociais e por consequência mudanças políticas, culturais, né? E acabam refletindo em toda a produção científica e cultural, né? Então a gente assiste a um movimento que surge primeiro na literatura e na filosofia, que depois acaba indo passar para as outras artes, né? Bom, com a Revolução Francesa a gente vê aí um enaltecimento da questão da liberdade da expressão, sacramentado principalmente pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Onde diz que a livre comunicação dos pensamentos e opiniões é um dos direitos mais preciosos do homem.
todo cidadão, portanto, pode falar, escrever, imprimir livremente, né? Então, segundo um historiador francês, cada francês agora é um escritor em potencial. Todas as bastilhas acadêmicas caem por terra e uma aventura da palavra escrita está acontecendo, né? Com essa popularização das formas de expressão, a gente vê uma mudança radical, principalmente na literatura, né? Porque passa-se a produzir para um novo público, né? E o autor, ele já não depende mais de quem o está financiando, né? Para que esse regime pudesse se sustentar, não adiantaria se a gente tivesse muito assim analfabetismo. Então, de uma certa forma, não universalizou o ensino, mas deu uma popularizada. A gente vê que havia necessidade de todo cidadão ter acesso à leitura, até para conhecer as proclamações desse novo regime, né? Então, se eu continuasse tendo uma massa gigantesca de pessoas analfabetas, ia ser muito complicado fazer essa mudança toda a partir dos ideais libertários aí, né? Bom, com esse processo de alfabetização de uma boa parcela da população, mas não total, digamos assim, né, surge um novo público leitor, né, que não consumia a literatura antiga porque simplesmente não sabia ler, né? Então é muito diversificado, ele não tem identificação com as produções artísticas dos períodos anteriores, ele está ávido por leitura, mas é um público desconhecido, né? E curiosamente, esses livros que passam a ser escritos por novos escritores e passam a ser consumidos por esse novo público, ocorre um processo de larga aceitação, né? Então, esses livros vendem e vendem muito facilmente, né? Primeiro, muitas dessas histórias eram veiculadas em jornais, né? Em contos curtos, em capítulos diários, como se fosse uma novela mesmo que passasse na TV, né? E alguns desses passaram a ser compilados sob a forma de livro, depois de fazer um certo sucesso nos jornais, enfim. E as pessoas ávidas por essa nova cultura consumiam bastante livros, né? Com isso, a gente começa a ver uma certa independência do mecenato. O artista, no caso pelo menos o escritor por enquanto, ele sobrevivia apenas com a venda das suas obras. E a gente, curiosamente, começa a ver esse mesmo efeito depois ir para as outras artes, né? Já era uma prática mais ou menos difundida desde o Barroco, principalmente o Barroco nos Países Baixos, Holanda, etc., que a sociedade já tinha um hábito de ter quadros nas paredes, etc. As pinturas, elas eram voltadas, sim, para quem tinha muito dinheiro, mas também havia uma produção, digamos assim, um pouco mais popular, né? Uma pessoa que tivesse um pouquinho de dinheiro ou que juntasse um pouquinho de dinheiro conseguiria ter uma obra de arte em casa do mesmo jeito que um grande mecenas, né? A diferença é que o grande mecenas comprava muito, pagava muito bem e fazia as obras maiores, etc., né? Mas já havia esse hábito começando ali, né, permeando toda essa história desde o Barroco, né? E com o surgimento desse público maior, que pelo fato de estar alfabetizado começou a ter conseguir melhores postos de trabalho, etc. Então se aumentou um pouco o consumo no sentido de todas as artes, né? Da música, do teatro, enfim. Mas o processo todo, é bom que fique claro, teve início nos livros e depois foi migrando para as outras artes, né? Para você ter uma noção, Lord Byron, esse tiozinho aí de turbante que você está vendo nessa pintura romântica, inclusive, né? Ele vende 10 mil exemplares do romance O Corsário num só dia. Olha que fenômeno, né?
Os jornais que publicavam esses romances em fascículos, como La Presse em Paris, chegavam a ter mais de 200 mil assinantes, né? E aí a gente começa a ver uma geração de escritores começando a fazer fortuna com os direitos autorais desses contos todos aí, né? A gente vê o Lord Byron, a gente vê Walter Scott, a gente vê Victor Hugo e outros mais, né, que são grandes nomes da literatura que a gente conhece hoje em dia, mas é engraçado, né, que muitos deles não eram financiados por mecenas, né? Eles pegaram essa onda desse consumo por literatura pela grande massa e enriqueceram, né? Bom, com isso o artista ele passou a ser um pouco mais livre, né? Não tinha ninguém que escolhesse os trabalhos para ele. Eu quero que você faça isso de tal maneira, que você siga tal modelo de escrita, porque isso é o que os nobres apreciam. Não, né? É um público totalmente novo, né? Enfim, então é um sentimento de euforia da classe artística, porque não se sujeitava mais à vontade dos seus protetores, e ao mesmo tempo era um misto de medo, porque é um mercado totalmente desconhecido. Eles tiveram que desbravar o que esse grande público que nunca tinha consumido literatura antes passou a consumir, e deram uma sorte danada, né, de estar escrevendo os seus romances inspirados muito na literatura medieval e na literatura do período barroco, caírem na graça do grande público, né? Bom, o sentimento relativo à arte nessa época é que a arte ela era sagrada, era uma espécie de revelação divina, tinha aquela coisa de acreditar que o artista tinha até dons divinos e tal, né? Mas ao mesmo tempo, esse lado sagrado passou a conviver com o lado comercial da arte, né? Porque uma vez que eles começaram a conhecer esse público consumidor, a arte era produzida para se atender esses anseios do público também, né? Escrever o que as pessoas gostam para vender mais, enfim, né? Então a gente vê esses escritores num profundo sentido de deslocamento, de ambiguidade, né? Porque muitos deles eram filhos da burguesia, então eles ora exaltavam essa liberdade conquistada pela burguesia, mas, como eu falei, com o enriquecimento dessa parcela da sociedade, também começam a haver um distanciamento entre algumas classes sociais, né? Então, esse enriquecimento desenfreado da burguesia tem o seu lado negativo. E aí esse escritor, como vendia para um público, e esse público não necessariamente era um público rico, né? Se só falasse bem da burguesia, talvez não fosse visto com bons olhos, né? Então ele também se sentia na obrigação de protestar contra essas grandes diferenças que iam surgindo dessa relação dessas novas classes ricas com o restante do povo, né? Bom, características gerais, aqui eu tô colocando características primeiro dentro da literatura. Você já deve ter visto muita coisa nas aulas de literatura, mas voltado mais para a literatura brasileira, né? Então eu vou falar mais de autores ingleses, franceses, etc., né? Para a gente perceber que se trata de um estilo que já estava consolidado na Europa e chegou até o Brasil, no caso da literatura, né? E que a gente vê que os sentimentos e as características gerais desse movimento na literatura também podem ser aplicados em outras modalidades artísticas, como a pintura, como a escultura, como qualquer outro tipo de modalidade artística, o teatro, a música, etc., né? A primeira das grandes características é a questão do individualismo e do subjetivismo.
A gente vê como grande ideal surgindo nessa época, junto com a ascensão da burguesia, o liberalismo, né? Que pregava as infinitas chances de autorrealização do indivíduo. Você pode tudo na sociedade. Não existe mais um nobre que te obrigue a ser subordinado a eles, né? E a sociedade ela é plena de oportunidades para aqueles que trabalham. Lógico que é uma falácia assim, fácil para quem já nasceu de berço rico, né? Para quem nasce nas camadas mais pobres, até tem essa chance, mas que talvez não teria essa chance realmente na época onde a nobreza estava no poder, mas para conseguir ascender socialmente e economicamente é muito mais complicado do que para quem já nasceu em berço de ouro, né? Mas enfim, o que prega é que há oportunidades para todos, né? Então, como o vencer na vida depende exclusivamente de cada indivíduo, a glorificação do particular. A gente começa a perceber que tudo que é singular, que é íntimo, o que diferencia a vida de uma pessoa ou de outra, passa a ter interesse nessa arte, né? Olha esse trechinho aqui de Lord Byron, né, como expressa muito bem isso aí. Já é tempo do meu coração não se comover, porque aos outros já deixei de emocionar. Mas embora eu não possa ser amado, que possa pelo menos amar, né? Então o sujeito ele volta para os dramas interiores, para os dramas que incomodam a ele, né? Porque como ele depende dele mesmo para vencer na vida, para mudar o mundo, só interessa o seu sentimento interior, né? Falando em sentimento, então a gente vê uma carga de sentimentalismo também surgir, né? Nessa arte romântica, né? Esse sentimentalismo é a medida da interioridade de cada pessoa, a medida de todas as coisas, né? A régua com a qual o homem vai medir o mundo, né? O sentimentalismo passa a ser mais importante até do que a razão. É aquilo que dá sentido à existência, né? A pessoa que não tem sentimentos, ela é insensível, ela é estúpida, ela não vive, na verdade, né? Então, há a valorização do transitório, do sensível, do problemático, né? Tudo tem que ser difícil para ser valorizado, né? Bom, tudo se justifica, até inclusive para você atingir o seu objetivo. Você pode perder a honra, você pode perder até a sua moral, se esses gestos nascerem de sentimentos autênticos, se for uma coisa conduzida pelas suas paixões internas, pelo seu sentimento, tudo é válido. Então, para a gente perceber essa coisa de que tudo se justifica, tem mais um trechinho aqui, ó. E por te amar, por teu desdém perdi-me, tresnoitei-me em orgias macilento, brindei, blasfemo ao vício em minha alma, tentei me suicidar no esquecimento, né? Então tudo é perdoável porque foi por amor, né? Como ele foi desprezado, ele se perdeu, enfim. Então, o sentimentalismo passa a ser o guia para tudo na vida, né? E justifica tudo. A gente vê também surgir o tal do amor romântico, né? Que é um exagero, né? Ele transborda ao limite as paixões humanas. Ele é profundo, intenso e ele tem uma característica até de afeto de certa forma exagerada, desmedida, né? A delicadeza chega a ser caricatural, digamos assim, né? Vamos ver aqui trechinhos de Goethe, né? Nesse romance epistolar, que é um livro escrito sob a forma de cartas, né? De um personagem aí, os sofrimentos do jovem Werther. Vamos ver como é que esse jovem Werther sofre, né? Vamos ver nas suas cartas aí, ó. Como sua imagem me persegue, ela toma conta de toda a minha alma, quer que esteja desperto, quer esteja sonhando. Aqui, quando fecho os olhos, aqui, atrás de minha fronte, onde se concentra a visão interior, encontram-se os seus olhos negros. Exatamente nesse lugar. Não sei como exprimir-te isso melhor. Quando fecho meus olhos, os delas estão lá, descansam diante de mim, como um mar, como um abismo, preenchendo todo o meu sentir. Olha que drama, né? Que
Que exagero, gente, que exagero. Né? Continuamos aqui, ó. Às vezes não compreendo como outro possa amá-la, tenha direito de amá-la quando somente eu a amo com tanta ternura, tão profundamente, não pensando em outra coisa, querendo apenas esse amor e não possuindo nada além dele. Está decidido, Charlotte, desejo morrer. Quando leres essa carta, minha querida, a terra fria já estará cobrindo os restos rígidos desse infeliz, deste homem desassossegado que nos seus últimos momentos de vida não conhece doçura maior do que falar contigo. Que coisa exagerada, gente. Pois é, mas esse era o amor que estava na moda na época, né? O amor que não fosse assim não era amor de verdade. Bom, outro elemento curioso aí do romantismo, culto à natureza. É um dos elementos mais importantes dessa estética, né? A natureza ela funciona quase como um personagem, gente. Porque a própria relação que o artista tem com a arte vem desse fascínio que ele tem da natureza, né? Porque a natureza ela é o contrário dessa sociedade que nos oprime, né? Das pessoas que ficam vigiando a nossa vida, das dificuldades financeiras do dia a dia. A natureza está lá sempre bela, formosa, no seu esplendor, nos dando bom dia ou castigando-nos às vezes de uma maneira forte, nas tempestades, etc. Mas de qualquer forma é um personagem muito poderoso, que vai além das nossas mesquinharias humanas, né? Então ela é o contrário dessa nossa civilização, né? É um dos caminhos mais utilizados para que a pessoa volte para o seu interior, para que se encontre consigo mesmo, né? Se ela abrir, se ela largar essa sensibilidade perante a natureza passa a ser quase como um confidente para elas, né? A natureza é a grande mãe que protege o filho dos desconcertos do universo e é um confidente para as horas melancólicas, né? É quem inspira, chega a quase ser um amante, né? Pensa na questão do exagero, né? Se a relação de um ser humano com o outro, no caso do amor e das paixões, já é exagerada, como a gente viu nas cartas lá escritas por Goethe, a relação com o que se tem de encantamento, de respeito, de súplica, ou seja lá o que for a natureza, também é exagerada, né? É quase impossível produzir arte sem o seu influxo, sem você ter a natureza participando, né? A gente vê aí como grande exemplo na pintura Caspar David Friedrich, essa figura enigmática de costas que a gente vê aí na ponta de um penhasco e a neblina, o vento e a natureza no seu esplendor numa manhã confortando as dores desse viajante solitário, né? Enfim, é o mesmo efeito que a gente vê na literatura, a gente pode transportar tranquilamente para a pintura como um exemplo desse, né? Olha aqui na literatura, vamos ver Rousseau, como ele se dirige à questão da natureza, né? Ó. Da superfície da terra elevava minhas ideias a todos os seres da natureza. Então, perdido o espírito nessa imensidão, não pensava, não raciocinava, não filosofava. Sentia-me uma espécie de voluptuosidade. Amava perder-me com a imaginação no espaço, sufocava-me com o universo e gostaria de me lançar ao infinito. Brilhantes flores, coloridos prados, sombras frescas, bosquezinhos, verdura, vinde purificar minha imaginação. Galgos rochedos, as montanhas, mergulho nos vales, nos bosques para me furtar, tanto possível, a lembrança dos homens e o ataque dos maus. Parece-me que sob as sombras de uma floresta sou esquecido, livre e calmo como se não tivesse mais inimigos, ou como se a folhagem dos bosques me defendesse. Né? Olha esse sentimento perante a natureza. Não só na literatura, a gente tem isso também nas outras vertentes artísticas. Né?
Ó, Madame de Staël aí, ó, vamos ver como ela vê a questão da natureza, né? Na natureza, o homem reencontra em si mesmo sensações, alegrias ocultas que se correspondem com o dia, com a noite, com a tempestade. Essa aliança secreta de nosso ser com as maravilhas naturais é que garante à poesia sua verdadeira grandeza, né? Então é um espírito assim, o próprio artista ele externava que a grande fonte de inspiração artística eram comparar as nossas incertezas, as nossas, os nossos dramas pessoais com essa relação que a gente mantinha com a natureza, através dos próprios exageros da natureza, né? Que pode ir de um tempo calmo a um tempo violento, né? Bom, outra característica bastante frequente no romantismo é o escapismo, né? Então, uma maneira da gente fugir desse mundo cruel, né, da gente ignorar essa vida presente, ou a gente vai pedir socorro à mãe natureza, como a gente viu anteriormente, ou a gente vai querer fugir desse mundo, né? Inconformados com esse mundo, perdidos numa sociedade brutal, uma sociedade que não escuta, que não compreende, né? Mais uma vez o exagero, né? A sensibilidade não possui força para mudar o destino, né? A gente vê Novalis falando que a vida é a doença do espírito. Então, para você não morrer de viver, né? Uma forma de você se preservar era fugir para o mundo do sonho, da fantasia, né? Conhecido como o mal do século também, a gente pode colocar dentro desse escapismo. A gente vai falar mais sobre esse mal do século um pouco mais para frente. E o culto ao passado, né? Tudo que for exótico e não pertencer ao dia a dia e servir como válvula de escape está valendo, né? Bom, sonho e fantasia é uma fonte de inspiração, uma resposta à hostilidade do mundo, né? Você viajar na maionese, você entrar num espírito de devaneio, no seu universo imaginário, lá você vai encontrar a alegria que a vida não oferece. A questão do mal do século é a questão do tédio, né? Então, como a vida não se resolve se não for por força própria, e muitas vezes a gente se sente incapaz porque o mundo ele é opressor e não nos deixa mudar essa situação, né? A gente vê as coisas de uma forma pessimista, né? E há um espírito de tédio, né? Um aborrecimento com tudo, porque a vida vai estar sempre contra a gente, o cotidiano não tem nada de glorioso, né? O mundo é muito vazio, a gente precisa de emoções para viver. Então o mal do século é o tédio, né? Esse sonho, essas fantasias, às vezes ficam gravados de uma maneira saudosista, né? Naquele espírito de que o passado sempre era melhor do que os dias de hoje. Mas é um passado imaginário, né? É engraçado, a nossa sociedade ainda é muito romântica, né? A gente tem um certo saudosismo de uma época, às vezes, que a gente nem viveu, né? Ou às vezes você viveu numa determinada época, mas não tem compreensão dos sofrimentos ou das alegrias de toda a sociedade, e como a sua medida no mundo é o seu mundo interior. Por isso que eu digo que a gente ainda tem muito de espírito romântico, né? A gente vive tentando reviver o passado, né? Fica naquela busca, tal época era melhor do que os dias de hoje. Isso nada mais é do que um devaneio romântico. O passado é tão bom ou tão ruim quanto é os dias de hoje, porque a sociedade não mudou muito, né? Bom, mas no caso específico da arte romântica, esse culto ao passado ele busca ideais sublimes e valores modelo, né? Uma espécie de paraíso perdido. Fica aquela época onde todo mundo era feliz e não sabia, né? E isso é revisitado de duas maneiras. Ou resgatando a própria história, e há uma predileção porque essa história seja medieval. Não é à toa que os contos infantis, né, as histórias da carochinha sempre estejam ambientados numa era medieval, né? A história das princesas,
a história do pequeno camponês que vence na vida, tal. E é engraçado porque esses livros foram escritos durante o século XIX, né? E eles remontam a um passado idílico, a um passado assim que, aquele tempo era mais romântico do que os dias de hoje, né? E aí há essa predileção por retratar um estilo medieval, né? Então pensa em todas as princesas da Disney, né? Todo o romantismo que permeia essas histórias maravilhosas das princesas, sempre remontando a um passado medieval, né? Mesmo as aventuras quando são mais masculinas, né? Quando são voltadas para o público mais masculino, no caso de Robin Hood, por exemplo, e a gente vai ver que também é ambientado num período medieval, né? Há esse mito de que aquele tempo era mais feliz do que o tempo de hoje, né? E alguns outros autores não recorrem a esse passado histórico, eles recorrem ao passado individual. Então fica aquela coisa de, quando eu era jovem, hoje em dia não há mais tempo, mas no meu tempo de jovem era tudo muito melhor, né? Então geralmente são histórias contadas por velhos que já se veem sem chance de grandes mudanças na sua vida e buscam entender o mundo revisitando o seu passado, né? A infância e a adolescência do artista. Enfim. Então, são os tipos de fuga mais comuns que a gente encontra em todas as artes. Vamos ver exemplo aqui na literatura de Álvares de Azevedo. Olha lá. 20 anos. Derramei-os gota a gota num abismo de dor e esquecimento. De fogosas visões nutri meu peito. 20 anos. Não vivi um só momento. Eu sonhei tanto amor, tantas venturas, tantas noites de febre e de esperança, mas hoje o coração desbota, esfria, no peito e no túmulo descansa, né? Então é o cara que envelheceu, que viveu das paixões momentâneas, não tem nada no dia de hoje, mas pelo menos o que alenta é que ele teve um passado glorioso, um passado onde ele pôde amar, né? E aí o que o conforta, apesar de ele estar sozinho e moribundo, é o fato dele ter amado, dele ter vivido alguma coisa na vida, né? Apesar de ele saber que mesmo esses grandes amores, essas grandes paixões não lhe trouxeram nada de bom. Casimiro de Abreu. Minha infância saudosa, que me mostravas a mente nesse viver inocente, tão verdejante e florida a longa estrada da vida, que é toda tão escabrosa, né? Como era bom ser criança, a gente não tinha noção de nada, a gente pensava que o futuro ia ser um futuro maravilhoso. É mais ou menos isso que ele está falando, né? Como era bom ser criança. Então, a fuga é sempre ou para um passado histórico ou para um passado individual, né? Outra característica bastante frequente no romantismo é o nacionalismo, né? E não é um espírito de nacionalismo onde se constrói também, como qualquer outro sentimento, mesmo o escapismo, mesmo as grandes paixões, o amor, se tudo é feito de forma exagerada, essa questão do nacionalismo também seria feito de forma fantasiosa e exagerada. É por isso que eu digo que a gente ainda vive numa sociedade bastante romântica, né? A gente tem uma lembrança do passado e essa lembrança do passado é um passado cheio de flores, mas talvez ele não fosse assim, né? Talvez fosse só para uma pequena parcela da população, né? Mas enfim, a gente acha que é um passado glorioso, né? Enfim, é uma construção fantasiosa e exagerada de valores nacionais, enaltecendo os símbolos e a história, né? Então, aquele fervor nacional, da cultura local, do amor à pátria, do amor à bandeira, aos feitos históricos dos grandes personagens da nossa história, enfim, né? Que muitas vezes depois são desconstruídos pela história, né? Como houve um tempo em que se enaltecia a questão dos bandeirantes como bravos pioneiros, que eles estavam desbravando os interiores do Brasil, ampliando o nosso espaço, enfim, né? Mas ao mesmo tempo a gente descobre uma outra visão dos bandeirantes como verdadeiros carniceiros, né? Que iam atrás do ouro, que acabavam com os povos indígenas, né? Que não se preocupavam com a questão da natureza, enfim, que eram mercenários. Então existe todo um outro lado que às vezes é negado nesse devaneio
nessa construção fantasiosa e exagerada, né, que ela é renegada por uma visão romântica, né? A gente tem que ter cuidado, ter muito pé no chão para não viver o nosso passado de forma romântica. A gente pode apreciá-lo como uma estética artística, mas viver de maneira romântica não é muito saudável, né? Bom, um dos maiores exemplos desse nacionalismo a gente vê aí nesse quadro de Delacroix, a liberdade guiando o povo e a liberdade como um espírito personificado na forma do escravo liberto. Você vê que ela tem as vestes de escravo do Egito Antigo, né? E está conduzindo a bandeira da França de forma gloriosa em meio à grande batalha aí. Bom, outra característica é a liberdade artística, né? Como a gente já viu, reflexo de toda uma classe artística que passou a depender menos de financiadores, né? Enfim, então, mas ao mesmo tempo, muitos desses eram oriundos das classes burguesas, né? Então, é liberdade de expressão, mas é liberdade de expressão dentro de uma visão burguesa, né? Bom, então, essa liberdade artística, ela também seguia um caminho diverso ao neoclassicismo, né? Então, todas aquelas receitas, normas rígidas, padrões rígidos, modelos rígidos que a cultura neoclássica trabalhava em todas as suas formas de expressão, tudo isso era negado porque a fonte de inspiração para os dois movimentos, apesar de ser a mesma, né? O neoclassicismo ele era fiel à natureza, mas fiel no sentido literal de ser uma cópia, né? O mais verdadeira e verossímil possível, mas ainda assim uma cópia idealizada, porque ela tinha que ser perfeita, né? No caso do romantismo, a natureza ela justifica as paixões internas, né? Ela é quem acalenta as nossas emoções. Então ela é uma fonte de inspiração, mas dá vazão a muito mais às nossas paixões interiores do que a nossa visão para o mundo, né? Então receitas, normas, padrões são negados e tudo porque tudo é possível, né? Você pode abandonar todas as regras possíveis, justificando com um sentimento genuíno perante a vida, né? As regras nascem com a necessidade do Criador, né? A gente tem um fim de fronteiras aí, né? No mesmo conto eu posso ter toques cômicos, trágicos, o sublime, o grotesco convivendo tudo ao mesmo tempo. Não tem aquela divisão de comédia, tragédia certinha como se via anteriormente, né? No sentido de deixar essas emoções mais confusas, como são as emoções da própria vida, né? Claro que de uma maneira exagerada, né? Então o cômico é exagerado, o trágico é exagerado, o sublime é exagerado e o grotesco é exagerado, e tudo isso convivendo numa mesma história, né? A gente vê aí o personagem Cromwell na peça de Victor Hugo, né, que tinha uma frase famosa que é meio que a síntese desse espírito de liberdade artística, né? Há um martelo com as regras, né? Bom, a gente vê aí do lado, então, ó, o sonho da razão produz monstros, né? Então a gente não pode estar preso só às razões, tem que dar vazão aos nossos sentimentos, porque isso nos persegue e nos oprime. Enfim, há toda uma estética também que começa a surgir aí, não está detalhado nos próximos slides, mas a gente começa a perceber curiosamente surgir no século XIX uma literatura voltada para o terror, né? A gente tem aí o Drácula de Bram Stoker, a gente tem o Frankenstein de Mary Shelley e outros contos famosos do terror que surgem nessa época, né? E o terror seria uma caricatura desse lado trágico da vida, né? É uma forma
uma forma metafórica, muitas vezes, de falar dessas tragédias da vida, dessas grandes paixões. Muitos desses monstros são movidos por paixões. A gente vê a natureza participando de uma forma trágica, exagerada. Para dar vida ao Frankenstein, você precisa de energia elétrica vinda de relâmpagos, né? Enfim, então existe toda uma estética romântica mesmo por trás desses contos de terror, né? Que também fazem muito sucesso nessa época. Não são assim o gênero mais consumido, mas é um dos gêneros que surgem nesse período. O gênero mais consumido mesmo são os romances, né? São os romances mesmo. A diferença desses que eu citei é que esses são romances de terror, né? Bom, na filosofia a gente destaca Rousseau com seu ideal de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Mais romântico que isso, impossível, né? Tipo assim, é impossível você brigar com as forças da sociedade, né? Enfim, tanto ele quanto todo o subjetivismo alemão, né? Com Kant, com Schelling, enfim, né? A gente começa a perceber esses filósofos voltando a medida do mundo para padrões humanos, né? Voltando a medir as coisas, as relações, e tentar entender o mundo a partir dessa interiorização do ser humano. Na literatura, a gente vê fazer muito sucesso a poesia lírica, os romances históricos. O teatro, ele abraça bastante o drama, né? O vocabulário ele se torna mais atual, mais corriqueiro, as frases são mais diretas, porque pensa, você tem que atingir um público que está começando a se letrar agora, que não está acostumado a todo aquele rebuscamento da literatura neoclássica, né? Então você precisa de uma literatura mais acessível, e principalmente também porque você vai falar de coisas mais dia a dia, dos dramas humanos, das paixões humanas, né? Então tudo tem que estar muito mais próximo, né? A inserção de vocábulos estrangeiros, ao uso de metáforas, né? Você tem que pensar, até como eu dei o exemplo agora há pouco, que as histórias de terror são uma grande metáfora para muitas coisas na nossa vida, né? Personificação, comparação e variadas estruturas nas estrofes, né? Os temas, amores irrealizados, a morte sempre permeando, ou de uma maneira trágica, de uma maneira efetiva, ou às vezes mostrando-se sempre presente através de uma doença, enfim, né? E fatos históricos. Na Inglaterra a gente destaca Blake, Wordsworth e Lord Byron, né? Na Escócia a gente destaca o romance histórico de Walter Scott. Na Alemanha não tem como não falar em Goethe, grande nome do século XIX aí, né? E todos eles aí com poesias ou romances, né? Victor Hugo na França, Victor Hugo com Os Miseráveis, com Corcunda de Notre Dame, né? Alexandre Dumas com Os Três Mosqueteiros, né? Enfim. Você vê que são histórias muito conhecidas, né? Em Portugal a gente está falando de quê? Está falando de Camões, mas não a parte tipo dos Lusíadas, porque os Lusíadas é uma narrativa que se assemelha muito mais à literatura clássica, né? Mas os seus poemas, os seus sonetos são muito românticos, né? São muito românticos mesmo. A gente tem que falar de Almeida Garrett, de Alexandre Herculano, né? Isso no romantismo em Portugal, isso você já deve ter visto nas aulas de literatura, né? No teatro também, você vê que alguns dos grandes romancistas também se voltam pro teatro, como Victor Hugo, como o Garrett, como Lord Byron, né?
há uma redescoberta da obra de Shakespeare, apesar de Shakespeare pertencer a um período anterior aí. A gente está falando de um período próximo do Renascimento, entre o Renascimento e o Barroco, né? Mas como Shakespeare falava bastante de paixões, né, isso passou a ser valorizado, né? E aí foi colocado aos temas mais cotidianos, né? A gente vê surgir então o tal do drama romântico, né? Aquela coisa do herói, do vilão, enfim, que permeia a nossa cultura até os dias de hoje, né? A gente continua vendo novelas com essa estética, a gente continua vendo filmes com essa estética e a gente, de maneira terrível, passa para o nosso dia a dia, né? Então, tipo, quem não está a favor da gente, porque é um sentimento sempre que vem de dentro, né? Automaticamente ele está contrário e ele é visto como vilão, né? Daí a gente dividir as coisas da sociedade como um grande jogo de futebol, né? O time adversário não presta, o torcedor do time adversário, por consequência, não presta. Uma pessoa que pense diferente de mim não presta, né? Como eu disse, a nossa sociedade ainda tem muita coisa de romântica, né? Bom, com isso tudo a gente termina essa parte relativa à literatura e à filosofia. E aí na próxima aula a gente foca muito mais nas demais artes visuais, ok? Por hoje é só. Tchau.